Paz do Senhor. Você sabia que Jesus ele foi tentado 3 vezes pelo diabo no deserto? Creio que você já sabe, já conhece essa história. Mas você atentou para que Jesus, no momento que ele foi tentado, ele revidou, ele resistiu ao diabo usando a palavra de Deus? E para usar a palavra de Deus é necessário conhecê-la. Você tem lido as Sagradas Escrituras? A palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E lá ele foi tentado pelo diabo. E foram 3 tentações. Veja que o diabo ele não desiste de primeira. E não é diferente conosco. Na primeira tentação, o diabo disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. O que me chama a atenção é que o diabo sabia qual era a necessidade de Jesus naquele momento. A Bíblia diz que Jesus, jejuando 40 dias e 40 noites, teve fome. E o diabo sabia que ele estava com fome. Então ele foi em cima da necessidade física de Jesus naquele momento. Mas Jesus disse que não é só de pão que vive o homem, mas de tudo o que Deus diz. E quantas vezes o diabo ele usa uma necessidade física minha, uma necessidade física tua, seja em qualquer área que for, sendo física, ele vem e ataca nessa área, e aí nós queremos justificar, dizendo: ah, mas eu preciso, mas meu corpo precisa. Ei, Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de tudo o que Deus diz. Então não interessa a tua necessidade física se ela vai de contra aquilo que Deus diz. Amém? Na segunda tentação, a Bíblia diz que o diabo levou Jesus até Jerusalém, até a cidade santa, e colocou ele no mais alto do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Sagradas Escrituras dizem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Observe que nesse momento o diabo agora tenta na área espiritual de Jesus. Ele coloca aqui em contrapartida o lado espiritual, dizendo que se ele se jogasse, a palavra ia se cumprir. Então os anjos iriam socorrê-lo. Mas Jesus, que conhece a palavra de Deus, responde: mas as Sagradas Escrituras também dizem: não ponha o Senhor à prova. Então Jesus ele rebateu aqui com a palavra do Senhor. E é assim que nós também devemos fazer. E aí a Bíblia vai dizer no versículo 8 que depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas. E disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. E aqui nesse momento o diabo tenta Jesus na área material, oferecendo a ele poder, riqueza, fama, prestígio. Só que Jesus responde: vai embora, Satanás. A Escritura Sagrada afirma: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Aí a Bíblia diz no versículo 11, então o diabo foi embora e vieram anjos e cuidaram de Jesus. E aqui eu me lembro daquele versículo que diz: sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei em que área você está sendo tentado. Eu não sei se é na área física, eu não sei se é na área espiritual, eu não sei se é na área material que o diabo tem tentado a tua vida. Então somente resista, sujeite-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de você. E depois vem o melhor. A palavra do Senhor diz que depois de tudo isso, vieram os anjos de Deus e serviram Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.